Fique agora com o nosso quadro de entrevistas. Nesta semana, nós conversamos com a vereadora Edna Sampaio, ela que é a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no Legislativo Municipal. Em nosso bate-papo, ela contou um pouco sobre a sua história dentro e fora da Câmara Municipal. Acompanhe comigo. E vamos para mais um quadro de entrevistas aqui no programa Câmara Aberta. Hoje eu estou aqui com uma das poucas vereadoras, mulher aqui da casa, Edna Sampaio. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Amanda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom tudo aí, né? Bom a gente tudo. não sabe que hora que vai passar o Exatamente. Edna é casada com William, mãe de Rafael, Henrique e Luana, né, Edna? Sim. E a avó do Gael. Ah, já é avó. Eu já sou avó. Isso é bom quando a gente casa cedo, né? Eu acho, bom. Você já é avó, você ainda tá jovem, pode brincar com mais ou menos, mas eu acho que eu tô bem. Tô bem. Ótimo, né? Gente, a Edna tem um currículo enorme. Por favor, eu preciso ler, porque eu não consegui, memorizar. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Isso é só o começo, né, Edna? Tem muita coisa aqui, gente, tem muita coisa. Mas e aí, Edna? Mas uma coisa importante. A primeira vereadora negra. Sim. Né? Que feito, hein, Edna? Pois é, que feito furar o bloqueio do racismo estrutural, né? E conseguir ocupar uma vaga aqui na Câmara Municipal. Eu digo sempre, Amanda, que a minha presença aqui, mais do que um orgulho pessoal que eu possa ter em relação a isso, é uma denúncia das ausências que nós temos na política. É muito raro uma mulher negra ocupar os espaços de poder no Brasil. E aqui no Mato Grosso é uma absoluta novidade, né? Nós tivemos uma deputada estadual, que foi a Vilma, que inclusive faleceu de uma doença característica da população negra, que é a doença falciforme, ao que eu soube. E aqui é a primeira vez que uma mulher negra é eleita para a Câmara Municipal. E a mulher aqui mais votada, né, aqui de Cuiabá. Né? Então eu sou, dentro dos eleitos, eu sou a mais votada. Então isso prova o anseio que a população tem por representatividade. E você acha que muitos dos seus votos vieram de pessoas negras? O que você acha? Eu acho que não vieram só de pessoas negras, porque Mato Grosso, Cuiabá, também por ser a capital e ter muita diversidade, né? Muitas pessoas brancas são pessoas progressistas, antirracistas e têm consciência da importância da representação de mulheres negras nos espaços de poder. Então eu digo sempre que nós precisamos, além das pessoas negras conscientes da importância da nossa participação, precisamos de pessoas brancas que compreendam isso e que sejam aliados e aliadas da nossa causa. E eu fico muito feliz porque no entorno da construção da nossa candidatura, do nosso mandato, nós temos muitas pessoas negras e temos também muitas pessoas brancas que entendem a pauta, que lutam junto com a gente, e isso é muito importante. Inclusive, gente, o gabinete aqui da Edna Sampaio, é a segunda vez que eu estou aqui. Eu estive aqui também entrevistando o Robson, o seu substituto. E mulheres, a maioria é mulher, e muitas negras. Né? A maioria são mulheres negras e pessoas LGBTs, né? Nós temos, eu falo que tem cota para hétero e cota para branca aqui nesse gabinete. Mas eu acho que é também fruto do que a gente representa, né? Então, a pauta que a gente trabalha é a pauta da igualdade de gênero, que é uma coisa muito importante, é a pauta racial, é a pauta da defesa das pessoas LGBTQIA+, né? São pautas polêmicas, muitas delas pautas tabus, né? Muitos políticos não têm coragem de enfrentar esse debate, porque acha que vai perder voto, acha que não pode falar sobre, por exemplo, os direitos da população LGBTQIA+, porque existiu uma onda de muito preconceito contra essa população, sempre teve, né? E eu me coloco com maior tranquilidade para defender essas pautas e também eu acho que é uma coisa pedagógica, Amanda, para que as pessoas saibam que nós estamos falando de pessoas, né? E pessoas que merecem toda a dignidade, todo o respeito. Nós estamos falando de mulheres, que é a maioria da população no Brasil, no estado, em Mato Grosso. Nós estamos falando de pessoas pretas e pardas, que também são a maioria, né? Constituem a maioria da população, do eleitorado, e das pessoas LGBTQIA+, que sofrem
a mesma violência que nós mulheres sofremos. Então é preciso unificar a compreensão de que essas coisas elas estão entrelaçadas e é importante fazer o debate para que as pessoas possam visualizar o mundo que não é um mundo que a gente foi acostumado a ver desde criança, um mundo cinza, eu digo, né? Onde a realidade parecia muito rígida. E a gente vê que, na verdade, as pessoas são como todas as espécies da natureza, há uma diversidade enorme, né? Inclusive de orientação sexual, inclusive de orientação de gênero, de raça, de biotipo. Nós não somos iguais, então não tem sentido a gente separar a sociedade em blocos rígidos, né? Você é branco, e, portanto, você vai ter os privilégios dos brancos, você é negro, você tem que se contentar com a pobreza, com a miséria, com a exclusão, né? Você é homem, então você não chora, você é uma pessoa que é provedor da casa e você é mulher, então você tem que ser aquela pessoa que, né, se contenta com seu papel de embelezar o mundo, de enfeitar os espaços, de ser terna, de ser afetiva. Nós somos tudo isso, mas nós somos muito mais. Então, assim, a gente precisa treinar nosso olhar para ver o mundo como ele é. E o mundo como ele é diverso, é plural, há muitas possibilidades de existência e de felicidade humana, né? E eu acho que a minha presença aqui, ela é uma presença que quer trazer para o público e para a compreensão da sociedade cuiabana essa diversidade que existe e que precisa aparecer para que a gente possa respeitar a todos, a todas e a todos sim, porque a nossa língua é uma construção social, é uma construção cultural. A língua que falávamos no século XIX não é a mesma que falamos agora no século XXI. A língua também é um processo cultural que vai se alterando, mudando a partir da realidade social. Então, todos é o reconhecimento de que a língua foi construída com uma perspectiva masculina, machista também. A língua não é neutra. Então, há uma forma também de resistir em todos os espaços, na política, na gramática, na linguagem, na cultura. E eu fico muito feliz de poder representar essa diversidade aqui. E sua família, Edna, sempre apoiou você entrar na política? Minha família, Amanda, é uma família... Eu sempre digo assim, eu tenho a maior sorte do mundo por ter uma família como eu tenho. Né? Nós experimentamos uma espécie de comunidade de parceiros, de companheiros. Né? Meus filhos são adultos, meu filho mais velho tem 34 anos, vai fazer 34, eu tenho 34 de casada, ele vai fazer 34, o do meio tem 28, vai fazer 29, e a mais nova é 23. Então são todos adultos já, e eles cresceram numa família que foi construída por 2 militantes. Eu e meu marido somos militantes desde a juventude. Nós sempre estivemos na política dos movimentos sociais, primeiro na pastoral da juventude, do meio popular, na Igreja Católica. Nós nos conhecemos na Igreja Católica e lá nós aprendemos política. Mas o que é a política para nós? A política é o espaço onde a gente luta pelo bem comum. Né? Então a política para nós nunca foi um lugar de fazer negócio para nos beneficiar. Nunca foi um lugar de comprar voto, nunca foi um lugar de defender projetos que não tenham a ver com a classe trabalhadora. Nós nos constituímos enquanto jovens lá naquela época. Eu comecei com 16 anos na igreja, aos 19 anos eu conheci meu marido também na igreja e nós militamos na Pastoral da Juventude durante um tempo antes de eu entrar para a universidade, né? Então a minha família, meus filhos, eles foram criados discutindo política em casa. Legal. Então, assim, eu ia para a cozinha, meu marido estava fazendo outra coisa e eles estavam todos em volta, um ajudando a lavar vasilha, o outro fazendo... Todo mundo ajudando, entendeu? Quando estávamos em casa... Mas nenhum quis ingressar também na política? Todos eles estão na política, na verdade. Mas não como candidatos, porque é isso que eu estou falando. Nós não entendemos a política como uma profissionalização da política, tipo assim... Eu não tenho a intenção de ficar a vida inteira na política. Eu estou por um momento muito importante que eu acho que a gente pode e deve dar contribuição. E meus filhos, eles fazem parte do nosso mandato também. A gente discute o mandato junto com eles. Nas reuniões do coletivo do nosso mandato, eles estão presentes. Porque você foi uma das pessoas que fundou o mandato coletivo. Sim. Eu achei muito legal. Você está falando aí que
política não é só ter um cargo, né? Então Não. o mandato coletivo ele encaixa muito nisso, né? Sim, porque é isso que a gente quer dizer para as pessoas. Por que a política não está dando certo? Por que a gente desacreditou na política? Porque nós terceirizamos, nós votamos na pessoa e depois a gente nem sabe quem votou. A gente não acompanha quem a gente vota. E a política não pode ser feita assim. Porque se você vota em alguém, depois você nem vai saber o que ele fez, obviamente que essa pessoa, ou se você vende seu voto por um cargo, por uma ajuda, alguma coisa pessoal, obviamente que a pessoa já pagou, então ela não vai fazer aquilo que é para o coletivo, ela vai sempre funcionar para corresponder aos interesses dos indivíduos que ela tem como é que fala? Como alguém que vai ajudá-la a ganhar a eleição, mas visando o interesse pessoal. Então, o que eu quero demonstrar, junto com as pessoas, com o coletivo que está comigo, construindo o mandato coletivo, é que todos nós somos políticos, nós somos por na... o mandato coletivo, que é uma coisa bem nova, eu acho, né? Sim. Primeiro, partir do princípio de que todos nós somos políticos, que a política não pode ser exercida pelos profissionais da política apenas. Porque os profissionais da política, eles acabam entrando no jogo da política, que é o jogo do interesse pessoal, às vezes do enriquecimento. Quantas pessoas a gente conhece que que era pobre e entrou para a política, ou não tinha muita coisa, entrou para a política e se tornou uma das pessoas mais ricas, entendeu? Então, política não é para isso. E quem vai impedir isso é a população fazendo política também. Né? Então, mandato coletivo é uma forma das pessoas participarem do mandato, né? Virem discutir com a vereadora o que é a prioridade do mandato. Nós fazemos assembleias de co-vereadores e co-vereadoras. Cada pessoa que quis participar fez uma inscrição. Né? E tudo voluntário, né? Tudo voluntário. É ela fez uma inscrição para poder ser co-vereadora e co-vereador. A cada 3 meses a gente faz assembleia do mandato dos co-vereadores e co-vereadoras. Prestamos contas, nós recebemos verba indenizatória. A verba indenizatória não é para a Edna Sampaio. A verba indenizatória é para fazer a política do mandato coletivo, né? Para fazer as ações, se a gente quer fazer o boletim informativo, se a gente quer fazer um evento, tudo que o mandato precisa é com a verba indenizatória que a gente paga. E a gente presta conta dessa verba indenizatória para o coletivo da Assembleia de co-vereadores e co-vereadoras. Além disso, a gente discute quais são as prioridades da ação do mandato. A gente avalia se a gente fez, se foi correto, se não foi correto, se o que está sendo feito no mandato é suficiente, não é suficiente, o que mais que a gente vai priorizar. Então, a Assembleia delibera as prioridades, avalia, né, a gente presta conta para a Assembleia e avalia o mandato. Muito e aí, legal. Além disso, nós temos o Conselho Político. O Conselho Político que se reúne a cada 15 dias. Agora, que é um ano eleitoral, a gente ampliou o prazo de reunião, porque a gente tem que dar conta do mandato, tem que dar conta da organização da pré-campanha. Então, mas ordinariamente, a reunião do Conselho Político é a cada 15 dias. E o Conselho Político acompanha de perto tudo que nós estamos fazendo no mandato. Então, por exemplo, quando eu fui aqui votar a questão do afastamento do prefeito, sim, eu não tive uma posição pessoal, minha, Edna Sampaio. Eu levei a questão para dentro do Conselho Político. Quantas pessoas fazem parte, mais ou menos? Do Conselho Político tem umas 15 pessoas que fazem parte. Legal, da Assembleia, normalmente participam 60 pessoas, mas inscritos nós temos 94 pessoas. Uau! Então, assim, as coisas mais polêmicas, né, as coisas que precisam de uma decisão, de uma reflexão, né, que dá tempo da gente fazer essa reflexão, porque também tem muita coisa que eu tenho que decidir na hora ali, né, a gente leva para o Conselho Político. E o Conselho Político também avalia se nós estamos no caminho certo, avalia a tomada de decisão. Já teve vezes, Amanda, que eu cheguei com uma ideia dentro da reunião do Conselho Político e saí com outra completamente diferente. Olha, que legal, né? Porque aí eles ponderam. A humildade também de ouvir as pessoas. Eu acho que tem. Eu acho que assim, para você fazer um mandato coletivo, você tem que ter uma capacidade de desprendimento. Você tem que estar ali disposto e disposta a ouvir, mas não ouvir no sentido só de entrar para ouvir, mas dialogar mesmo, né? Dialogar, de contrapor, de ouvir no sentido de, bom, será que está correta a minha posição? E você alterar essa posição quando você, no debate, no diálogo, percebe a questão da coerência. Eu sou uma pessoa muito preocupada em ser coerente, então eu acho que nosso coletivo tem essa característica também. E são pessoas progressistas, pessoas de esquerda. Tem gente que é filiada ao PT, mas tem gente que não é filiada ao PT, então a gente não faz restrição em relação à relação partidária.
né? A gente quer que mais pessoas, quem quiser entrar, independentemente, desde que seja uma pessoa que concorde com a nossa pauta, desde que seja uma pessoa, portanto, tem que ser uma pessoa progressista, não pode ser uma pessoa de direita, que defende armas, por exemplo, que defende que o policial tem que matar as pessoas, porque quem é preto e quem é pobre vive na periferia é tudo bandido, então essas pessoas não podem entrar no nosso mandato, obviamente. Entendi. Gente, mas a Edna também tem um foco como educação, né, Edna? Sim, eu sou professora há 28 anos da Universidade Estadual do Mato Grosso. E os seus projetos, você fez muitos projetos em cima disso, né? Principalmente para trazer o nível superior para as pessoas mais pobres. Quando eu fui na universidade, eu sempre me preocupei com o ingresso das pessoas mais pobres na universidade, né? Então eu coordenei um projeto de pesquisa que trabalhava a questão de estudar as trajetórias dos alunos que chegavam na universidade, que como eu, furaram um bloqueio social, né? Porque pessoas muito pobres, pessoas periféricas, pessoas pretas, muito dificilmente, elas têm mais dificuldade para acessar os espaços, porque tudo está estruturado para nos impedir, para nos interditar. Então, é muito curioso você ver que para cada trajetória dessa tem uma explicação social, entendeu? Tem um contexto que permite o acesso dessas pessoas, a furada do bloqueio, né? Porque, veja, Amanda, hoje no Brasil, mais de 70%, 75% das pessoas que estão no sistema prisional são pessoas negras. Quando você pega as vítimas da Covid, esse percentual dos que morreram é o mesmo. São pessoas negras. Quando você pega qualquer indicador social, dos que morrem por assassinato, dos que morrem sem atendimento nas filas dos hospitais, dos que não conseguem continuar os seus estudos, vai incidir sempre sobre a população negra, porque a sociedade está estruturada, né? Desde quando nós passamos por quase 4 séculos de escravidão, nós não pagamos essa dívida para o povo preto do nosso país, né? Então a gente ainda amarga essa condição social que precisa ser feito políticas públicas inclusivas para que as pessoas tenham chances de superar. Então, para mim, sempre foi uma preocupação a questão do ingresso na universidade das pessoas da classe trabalhadora, dos mais pobres, dos pretos, das pretas, porque eu sei o que é sair o que é estar nesse lugar e depois conseguir sair desse lugar e se ver sozinha. Porque quando a gente sai do lugar social destinado aos negros e às negras nessa sociedade racista, você entra para um lugar de solidão também. E a gente precisa acabar com isso. O racismo mata. E aí, vamos falar então dos seus principais projetos, aqueles que já foram concluídos, os projetos futuros. Manda ver. Então, eu apresentei nesse primeiro ano cerca de 20 projetos de lei, um monte de emendas em projetos apresentados pelo Executivo, por exemplo, para contemplar a população em situação de vulnerabilidade. Esse é o meu foco, né? E aí eu apresentei o projeto da menstruação sem tabu, que é um projeto de enfrentamento à pobreza menstrual, mas é também um projeto de educação sobre a saúde da mulher, para que a gente possa desmistificar um tema que é a coisa mais natural do mundo. As mulheres menstruam, as pessoas que têm ovário, que têm útero, menstruam, e isso não deve ser um tabu. A gente precisa falar sobre isso de forma muito aberta, porque isso diz respeito à saúde das mulheres. E também apresentei uma emenda no final do ano de R$350 mil para articular uma pequena fábrica de absorventes para garantir que o Poder Executivo tenha uma política permanente de distribuição de absorventes, ao mesmo tempo em que podemos oferecer a oportunidade de trabalho e renda para as mulheres. Meu foco nesse momento é articular também com as mulheres que estão no sistema prisional, as mulheres privadas de liberdade, porque ninguém fala por elas. E é a situação mais dramática, mais triste, de mais violência permanente contra essas mulheres. Nós apresentamos também vários projetos relacionados à questão da mulher, né? Especialmente nesse mês de março é importante falar, mas para nós,
todo dia é Dia da Mulher, né? Então a gente está sempre, com certeza. a gente está sempre focando e nos preocupando com a questão da mulher. Nós apresentamos um projeto de auxílio, né? Queremos que o município tenha uma política de auxílio, moradia às mulheres vítimas de violência, que não é só uma casa de retaguarda, uma casa de amparo, uma casa que acolha institucionalmente as mulheres, mas que as mulheres possam sair do ciclo de violência, mudando-se de casa e indo reconstruir sua vida com seus filhos em outro lugar seguro, mas reproduzindo sua vida familiar, porque quando ela é institucionalizada, bloqueia todas as relações familiares ali e acaba sendo também uma forma de violência contra as mulheres. Então, nós apresentamos esse projeto, nós apresentamos também o projeto da igualdade racial, o Estatuto da Igualdade Racial, que neste momento nós estamos dialogando com os movimentos sociais, né, de defesa do povo preto aqui na nossa cidade, no nosso município, para que nós possamos retomar a tramitação dele, porque foram feitas várias alterações e nós queremos retomar. E vamos aprovar esse ano, então, o Estatuto. E agora nós apresentamos também o Estatuto de Defesa da População LGBTQIA+, aproveitando que a Câmara passou por um perrengue com essa história do orgulho hétero. Nós queremos que a Câmara defina, discuta com seriedade, com profundidade e envolvendo essas pessoas um projeto que garanta a sua cidadania plena, né? Nós somos recordistas em violência contra essas pessoas. Para você ter uma ideia, as pessoas trans têm uma média de vida de 35 anos num país onde a média de vida das pessoas é mais de 70 anos, né? Nossa. Então é muito dramático, nós precisamos, o poder público precisa olhar sobre essa realidade. Nós apresentamos também agora o projeto de regulação, nós queremos impedir que a Águas Cuiabá continue lucrando em cima da pobreza e da miséria da maioria do povo num momento dramático como esse, que é de pandemia e de desemprego e de carestia. Então apresentamos um projeto para que a Águas Cuiabá não majore o preço da taxa de esgoto sobre a água e coloque a taxa mínima enquanto ela não tiver condições de aferição do serviço. Eu não posso estimar que você está usando tanto de esgoto e colocar lá no topo, nos 90% sobre o valor da sua água, a taxa de esgoto. Isso é um absurdo, nós estamos transferindo o dinheiro dos mais pobres para uma empresa. Então isso não pode acontecer, então esse projeto é muito importante. Outro projeto que nós apresentamos agora, este ano, é o projeto do aplicativo, né, público, que nós queremos que a Prefeitura Municipal de Cuiabá assuma a gestão de um aplicativo em conjunto com a Associação dos Motoristas de Aplicativo, para que eles possam ter uma renda total do seu trabalho e não fique uma parte significativa desse trabalho para um aplicativo que sequer tem sede aqui em Cuiabá, não contribui, super explora os trabalhadores e nós estamos no momento que nós precisamos pensar na renda das pessoas, melhorar a condição de renda das pessoas ao mesmo tempo em que melhora os serviços públicos. Então esses são projetos que eu considero muito relevantes nesse momento, que estão em tramitação na casa, além de muitos outros, né, que ainda não foram votados no ano passado. E muitos outros projetos, né? Sim. Não tem como a gente falar aqui, gente, porque a entrevista ela é curta, mas onde assim que as pessoas podem olhar? Então, eu quero convidar, inclusive, a todos para irem à nossa página, né? www.ednasampaio.com.br. Lá você vai encontrar todos os projetos da vereadora Edna Sampaio, vai saber quais já foram aprovados, quais estão em tramitação e vai saber muito mais do mandato coletivo, pela vida e por direitos. Edna, então antes da gente terminar, eu só gostaria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal que votou em você, para aqueles que não votaram, mas esperam de você do mesmo jeito. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, a todos os que votaram na vereadora Edna Sampaio. Eu tenho recebido muita devolutiva carinhosa, amorosa e positiva do nosso mandato. Eu fico muito feliz, quero mesmo de coração agradecer e dizer que o mandato coletivo nós vamos levar para a Assembleia Legislativa, porque a Edna Sampaio é pré-candidata a deputada estadual, com a mesma pegada de fazer um mandato forte, potente e que abra as portas para as vozes que muitas vezes foram silenciadas. Então conte sempre com a vereadora Edna Sampaio e se o eleitorado, se a população de Cuiabá, do estado de Mato Grosso quiser, com a deputada Edna Sampaio. Esperamos muito que nesse processo todo a gente possa ocupar os espaços e que eu sou a primeira vereadora negra aqui em Cuiabá, mas meu compromisso é que eu não seja a última. Muito bom. Edna, muito obrigada, tá? Imagina, obrigada prazer entrevistar você. Um papo entre mulheres é sempre muito bom, né? É verdade. E longo, né?
E para você que nos acompanha aqui no programa Câmara Aberta, fique ligadinho. E no próximo programa, neste quadro de entrevista, você pode estar aqui com o vereador que você votou. E o programa Câmara Aberta fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, mas não se esqueça, todos os domingos você tem um encontro marcado comigo, aqui às 18 horas. Então, até lá!